Fala pessoal, beleza? Meu nome é Arthur Costa, eu estou aqui em Porto, Portugal, estou aqui em frente à Casa da Música, um dos pontos turísticos da cidade. Não está dando para ver muito bem, mas eu estou aqui escondendo do vento, que na cidade do Porto venta demais. Eu parei aqui rapidinho para gravar um vídeo com umas 7 dicas de passagem, de como comprar passagem internacional barato, que o pessoal me pede bastante. Então, sem enrolação, eu já vou dar aqui algumas dicas que já vão ajudar vocês a comprarem e acharem passagens mais baratas. A primeira dica que eu tenho é usar o modo anônimo do navegador para fazer as pesquisas de passagem. Como qualquer site, os sites de passagem aéreas, eles marcam o nosso computador, o nosso telefone com cookies. Então, se você está procurando uma passagem assim com uma certa frequência, você entrou hoje, estou procurando uma passagem, sei lá, Belo Horizonte, Portugal, e você procura hoje, procura amanhã, o site da companhia aérea ela começa a perceber que está procurando com frequência e ele vai aumentando só para você aquele preço. E aí quando você utiliza o modo navegador, do modo anônimo do navegador, eles não conseguem gravar isso e o seu preço continua estável, né? Ele não muda só para você. Então a primeira dica é, sempre que você for pesquisar passagem aérea, utilizar o modo anônimo do navegador. Para quem não sabe onde que fica no canto superior, normalmente no canto superior direito do navegador, e aí você consegue abrir uma janela anônima. A segunda dica que eu tenho, anotei aqui uma colinha, é a questão dos buscadores de passagem. Existem diversas opções no mercado. O que eu mais utilizo é o Kayak, kayak.com. O segundo é o Skyscanner. O terceiro, o Google Flights. Por que eu utilizo os buscadores de passagem? É muito melhor, eu sempre começo minha pesquisa de passagens pelos buscadores. Eles vão me mostrar quais são as opções mais baratas de passagens. Ele busca em todas as companhias aéreas, ele vai mostrar ali a relação de quais são as passagens aéreas mais baratas. E a partir daquele momento que eu acho a passagem mais barata, eu vou para o site da companhia aérea e faço a compra lá. Ficar esperto com alguns buscadores, que na verdade não são buscadores, por exemplo, decolar.com, Expedia, Submarino Viagens, na verdade eles são como se fosse uma agência de viagens. Ele faz a pesquisa de passagem aéreas, mas você faz a compra dentro do site deles. Então aquele preço que você está vendo ali, quando você vai finalizar a compra, eles sempre colocam taxas em cima dele, daquele valor, que é as comissões deles. Então o valor ele sempre vai ser mais alto. Você pode pesquisar lá, às vezes tem algumas promoções que valem a pena nesses sites, mas eu realmente recomendo muito o Kayak e o Skyscanner, tá bom? Para fazer essas pesquisas, e depois que você acha as passagens mais baratas, você vai para o site da companhia aérea. A terceiro ponto, que normalmente a gente considera até o primeiro aqui, mas eu coloquei em terceiro porque eu vou explicar, é a flexibilidade. Então, se você ainda não tem uma data, quer dizer, se você tem uma data específica, considere quando você for fazer a buscar pelo menos 2 ou 3 dias antes e depois da data. Arthur, eu quero viajar dia 1º de dezembro e voltar dia 15 de dezembro. Considera, seja flexível, 1, 2 dias antes, 1, 2 dias depois, tanto para ir quanto para voltar, que a chance de você conseguir uma passagem mais barata é muito, muito maior. Quanto mais flexível você for com relação a datas e também a lugar, mais chance de você conseguir passagens mais baratas. Uma dica legal, naqueles buscadores que eu falei, do Kayak e do Skyscanner, quando você vai pesquisar e você coloca a data, existe a opção de colocar assim, data exata ou data flexível. Você pode colocar mais ou menos 3 dias o máximo. Então, quando você manda pesquisar, ele aparece como se fosse uma matriz, né, de vários dias e várias datas. Ele aparece qual que é a combinação de dias que a passagem fica mais barata. Então, isso é muito, muito, muito legal. A quarta dica que eu tenho é para sempre fazer a pesquisa da passagem aérea que vocês estão pesquisando com milhas aéreas. Arthur, mas eu não tenho milhas aéreas. Não tem problema. Existe uma opção hoje que são algumas plataformas que fazem o encontro de pessoas que têm milhas com quem não tem milhas. Eu utilizo muito a Max Milhas, recomendo muito, é muito seguro, já emiti passagem diversas vezes com a Max Milhas. Então você entra lá no site da Max Milhas, coloca qual que é a passagem que você quer, o destino de ida e de volta. Primeiro você faz a busca lá no buscador, depois você vem no site da Max Milhas e coloca, e ele vai te dar a opção, olha, você pode viajar por tantos reais. Normalmente é mais barato viajar comprando por milhas do que passagem. Enfim, existem alguns casos que é o contrário, mas grande parte das vezes é mais barato fazer o trajeto, por exemplo, comprar pelo site das Max Milhas.
Se você tem milhas em algum programa, né, da Latam, né, que é a Múltiplos, ou da Gol, que é a Smiles, ou da Azul, sempre também entre nesses sites, né, da Múltiplos, da Smiles, do Tudo Azul, e faça a pesquisa também por milhas. Existem muitas opções, promoções, que milhas valem muito a pena. E falando de opções, de promoções, né, a quinta dica que eu dou é essa questão de acompanhar promoções. E como que a gente acompanha promoções? Primeiro, se cadastrando no site das companhias aéreas, na parte lá de receber dicas, newsletters, que eles chamam, e aí você vai receber e-mails, sei lá, 1, 2 vezes, 3 vezes por semana, com dicas e promoções de passagem. Isso já é uma ótima forma de você estar sempre ali acompanhando o que tem de promoção de passagem aérea. E a segunda forma é de se cadastrar e acompanhar sites que são específicos para promoções de viagens, de passagem aéreas, pacotes de viagens. O que eu mais utilizo é o Melhores Destinos e os Passagens Imperdíveis. Os dois têm um site, eles têm redes sociais, né, Instagram, Facebook, e eles também têm aplicativo do celular, que é muito legal, porque ele já te manda uma notificação. Então todo dia eu recebo várias notificações no celular de passagens realmente muito baratas, que são promoções muito baratas dessas duas plataformas, que é o Melhores Destinos e os Passagens Imperdíveis. A sexta dica que eu dou, principalmente para quem está fazendo viagem internacional, primeiro vamos supor que a pessoa está viajando de Belo Horizonte para Porto, que é aqui onde eu estou, que vai ser uma boa opção para eu dar de exemplo. Eu vou buscar lá Belo Horizonte, Porto, mas não existem, quer dizer, acho que agora existe um voo direto da Azul, mas não é regra isso. A maioria desses voos que vêm para cá, eles primeiro vão para São Paulo, depois de São Paulo vai para Lisboa, de Lisboa chega aqui. Uma opção, que é essa sexta dica, é quebrar a viagem em trechos. Eu sei que vai ter várias escalas, então em vez de eu procura inicialmente o trecho todo, né, Belo Horizonte, o destino inicial e o destino final, e depois quebra esses trechos e faça essas pesquisas separadas. Em alguns casos fica muito mais barato. Então, por exemplo, eu quero sair minha viagem agora vai ser São Paulo-Porto. Às vezes, muitas vezes, fica mais barato eu comprar um voo São Paulo-Lisboa, depois eu comprar um outro voo Lisboa-Porto, do que comprar esse trecho todo junto. Quando fazer isso, tem que prestar atenção, porque normalmente as regras de passagens, de bagagem aérea, dessas passagens são diferentes. Então tem que ficar alerta a isso. Questão de, se eu demorar, se o meu voo atrasar e o outro voo era muito em cima, eu comprei separado, corre o risco de perder a passagem. Então tem que ficar alerta e ler as regras para entender melhor. Mas é uma ótima opção. Muitas vezes a gente quebrando os trechos, a gente consegue achar passagens mais baratas. Agora, aproveitando que eu já estou aqui, antes de eu dar a última dica, a sétima dica, nesse domingo aqui agora, eu vou disponibilizar uma aula que eu dei num curso meu, que eu mostro na prática, utilizando duas ferramentas aqui, de como que eu consigo comprar passagens mais baratas. São ferramentas de buscas, que eu não falei aqui, né, nessas dicas aqui, mas eu mostro na prática, eu vou mostrar no meu computador, a aula é no computador mesmo, vou mostrando como que faz a pesquisa, e eu mostro lá como que eu fiz. Eu saí de Belo Horizonte uma vez para o Havaí, eu gastei R$860, para vocês terem uma ideia, numa passagem que custa normalmente R$6.000. Então, nessa aula de domingo, ela vai ficar no ar poucos dias, 2 ou 3 dias, e eu vou mostrar na prática como que utiliza essas ferramentas e como que a gente consegue achar essas passagens muito baratas. Se você tiver interesse, depois que você ver a sétima dica, clica aqui embaixo, se inscreve para você receber, você mandar o alerta com a aula. Eu vou enviar no domingo, vai ficar alguns dias, eu não sei exatos quantos dias que vão ficar disponíveis essa aula, para vocês assistirem e terem mais essa informação. Mas depois que você assistir essa última dica aqui, clica no link aqui abaixo e faça sua inscrição, que você vai ser avisado no domingo sobre a aula, tá bom? E a sétima e última dica que eu tenho para esse vídeo aqui são os alertas de preços. Muitos sites daqueles buscadores, eles têm um sistema de alerta de preço. Então, se você quer viajar, eu quero viajar em dezembro para Miami e eu já tenho mais ou menos as datas aqui e eu não achei até agora uma passagem com preço legal. Existe nesses sites um esquema que chama alerta de preço. Você cadastra lá a data que você quer ir, de onde você quer ir, para onde que você quer chegar, e ele te manda normalmente diariamente um acompanhamento do preço. Se o preço está mais barato, se o preço está mais caro, e normalmente ele até recomenda se está na hora de comprar, se não está na hora de esperar, se o preço está mais caro do que aquele histórico que as plataformas já têm.
Eu utilizo muito do Kayak, o alerta de preço do Kayak, do site kayak.com, e também do Google Flights. O Google Flights também tem um ótimo alerta de preço. Então, utilize essas duas se você já tem uma data, se ainda você não achou um preço interessante para a sua passagem aérea, começa a utilizar o alerta de preço, que é muito válido. Então é isso, pessoal. Essas são as 7 dicas. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, enfim, avisa para o pessoal, mostre para outras pessoas também, para ajudar o pessoal a conseguir viajar mais, assim como eu faço, gastando menos com passagem aérea. Tá bom? Obrigado e até domingo. Não se esqueça, se cadastre aqui embaixo para você receber essa aula que vai ficar 2 a 3 dias disponíveis aí. Tá bom? Um abraço, até mais.